Ah, Isso aqui é para chamar a sua atenção. Fica grudado aqui porque este vídeo é extremamente importante a você e a sua comunicação. Vamos lá. Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua, eu sou Diogo Arraes. Normalmente você me encontra aqui com algumas anotações, me encontra sempre nas lives. É muito interessante que você já clique em curtir, ative as notificações do canal Mesma Língua. Atenção é o primeiro ponto que você deve expressar por meio de um vídeo. Cada vez mais você precisará falar para uma câmera, uma videochamada, uma entrevista de emprego, vendendo um produto. Hoje, principalmente depois de toda essa loucura na humanidade, você sabe como as câmeras ocuparam e muito as nossas vidas. Aliás, você deve ter feito uma série de videochamadas aí na sua família. Então, na sua vida pessoal e na sua vida profissional, você precisará cada vez mais enfrentar este objeto chamado câmera. Qual é o grande elemento, a grande dica para se falar bem a uma câmera? Nunca olhe para uma câmera achando que é um objeto. É uma pessoa. Você está falando com as pessoas. E aí é muito interessante que você possa imaginar que tipo de pessoa é essa com quem você fala, por exemplo, gravando um vídeo como agora. Então, eu imagino uma pessoa que quer cada vez mais oportunidades profissionais, gente que se interessa por conteúdo aqui no YouTube, perfeito? Então é muito interessante que já no começo do vídeo você chame a atenção do seu telespectador, da pessoa com quem você fala, perfeito? E aí depois há um ponto em que muita gente infelizmente peca. Existe um erro muito comum que é justamente quando as pessoas demoram no cumprimento, as pessoas alongam demais um cumprimento e isso não é interessante ao seu ouvinte. Não basta se alongar na questão do cumprimento. É muito interessante que você gere um benefício ao seu ouvinte. Existe um pilar muito interessante a quem se comunica, tá? E o pilar é o seguinte: todo texto deve ser importante, ele deve ter vibração, ele deve ser um texto que expressa uma boa energia e ele deve entregar um benefício. Então, um texto deve ter informação, claro, uma boa informação, ele deve ter essa energia, essa vibração e tem que entregar um benefício. Então, dentro do possível, entregue logo o benefício ao seu ouvinte. Eu, por exemplo, no começo do vídeo disse: é importante ter atenção, então usei uma caneta aqui a isso. Sim, se você chama a atenção, depois essa pessoa vai te dar um crédito justamente para assistir e ver o que você vai entregar ali diante de todo esse conteúdo. Perfeito? Aí muita gente às vezes pergunta assim: pois é, e como ser uma pessoa vibrante, como ser uma pessoa natural diante das câmeras? Isso, então não olhe para a câmera como se fosse um objeto, olhe as pessoas. Então, com o tempo, com o treino, com o aumento da autocrítica, você também pode perceber o estilo, o tom que você dá à sua apresentação, se ela é ou não é vibrante. Aí você pode começar exatamente pelo cumprimento. Então, começando, por exemplo: olá, olá, seja bem-vindo. Bom, você precisa... E dentro do possível, vá sempre direto ao ponto. Eu gosto muito de uma frase que é a seguinte: se você tiver aí caneta e papel na mão, se você quiser também escrever aqui no comentário, o alto astral impacta muito positivamente o seu ouvinte. Então, demonstre estar de bem com a vida. Então, vá treinando. Eu, por exemplo, era uma pessoa com a expressão facial bem fechada. E aí depois que eu fui assistindo aos meus vídeos, comecei a estar cada vez mais aqui no YouTube, eu fui fazendo o quê? Fui alargando a minha expressão facial, justamente para que a minha expressão facial tenha a ver com o tema do meu texto. Então, essa fluidez com o vídeo, principalmente aqui, por exemplo, eu tenho ali, né, aqui um telefone celular, então não estou lendo absolutamente nada. Uso também aqui o canal como um elemento de prática, né? Um lugar de prática para praticar a comunicação, mas eu fico extremamente atento a quê? A expressão facial. Então, a expressão facial tem que ter a ver com esse meu texto, com o tema do meu texto. É claro, se aqui eu estivesse falando sobre um tema muito grave, desumano, aí a expressão facial seria diferente e eu daria um outro tom à minha comunicação, certo? E o que é essa história de gerar um benefício? Então é o seguinte: você vai sempre pensar que dentro do seu trabalho você pode entregar um benefício às pessoas. Se você, por exemplo, é eletricista, você tem ali algo, uma dica, um elemento especial ao seu ouvinte. Não demore, entregue logo esse benefício. As pessoas ficam muito satisfeitas quando recebem
praticamente de imediato esse benefício. Isso é muito bom. Se você fizer isso, se você se concentrar a se comunicar, dando benefícios às pessoas por meio do seu saber, claro que muitas novas oportunidades virão. Então, se concentra aqui comigo. Peraí, então, se eu tenho vibração, se os meus textos são textos que são importantes, eles são interessantes, e se eu entrego um benefício, eu vou ter a atenção das pessoas? Exatamente. E aí você terá essa atenção e elas vão começar a lembrar da sua mão de obra. Por quê? Porque você deu algo a elas. Eu acho muito interessante, por exemplo, uma obra que é bastante marcante, chamada de As Armas da Persuasão do Dr. Cialdini. Nós percebemos que a reciprocidade é um dos elementos de comunicação. Mas mais do que isso, é natural que as pessoas, a maioria delas, sejam educadas. Então, quando você fizer um texto, não deixe de pensar no benefício desse texto, não deixe de pensar no benefício da sua comunicação. Especificamente sobre a nossa língua portuguesa também, né, que é um dos nossos, talvez o nosso maior pilar aqui do canal Mesma Língua, né? Não deixe de pensar que a língua portuguesa não é apenas para você fazer uma prova, passar em um concurso. Mais do que isso, é para dar a você uma série de ferramentas linguísticas, de criatividade. E também muita gente observa a pronúncia. A forma como você pronuncia as palavras revelará muito sobre o seu cartão de visitas. Então, falar bem a uma câmera não é exceder-se em formalidade, mas também não é esquecer a formalidade. Então, há um ponto aqui. E quando você começa a estudar de fato o quesito gramatical, você tem um salto na questão da pronúncia, principalmente se você pratica a fala e a escrita. E é aqui uma grande recomendação a qualquer profissional de qualquer nível. Tenha um momento do seu dia para praticar a fala e a escrita. Tenha um momento do dia para praticar a sua comunicação. É por meio da sua comunicação que você vai realizar todos os seus desejos, todos os seus sonhos. É por meio da comunicação que você liderará uma reunião, fará com que as pessoas fiquem realmente eletrificadas diante do seu produto. Você precisará desenvolver uma boa palavra, estudando a gramática da própria língua, tendo um contato com a literatura brasileira e mundial. Então é interessante que você passe a conhecer autores diversos e distintos e pratique muito. Por quê? A sua imagem, a maneira como você está nas mídias sociais, nas reuniões, nas lives, nas videoconferências, essa maneira, esse jeito revelará muito sobre você e as pessoas, claro, tenderão a criar pontes com aqueles que planejam muito bem, mas aqueles que sabem que o texto precisa entregar um benefício, que o texto precisa ter vibração. Então, nada de colocar essa vozinha lá embaixo. Coloque realmente vibração, o alto astral. Então, como eu posso acordar com mais alto astral, né? Exibindo esse alto astral, tendo atenção a isso, autocrítica e disposto a melhorar sempre. Se você tiver disposição para melhorar, diversas boas notícias acontecerão em sua vida. Você precisa persistir e saber que as notícias ruins, o tempo de uma maré baixa, vamos assim dizer, né? O tempo de seca é também passageiro. Você precisa publicar conteúdo? Acho que sim, seria bastante útil. Até para você fazer um lugar, né, desses conteúdos, um lugar de prática. Tenha muita atenção a isso e use a palavra para criar pontes saudáveis com aquelas pessoas afins, né, semelhantes ao seu propósito de vida. Dentro do possível, tenha muita fé, mas não deixe de treinar, não deixe de praticar. Tenha cada vez mais uma palavra saudável, uma palavra forte, vibrante, entregue um benefício. Eu falei muito sobre essa história do benefício aqui, né? É muito interessante que você compartilhe este vídeo com quem você conhece. Estamos bem próximos já dos 300 mil inscritos aqui no canal Mesma Língua. E se puder também, compartilhe, porque é assim que eu consigo desenvolver um trabalho cada vez mais sólido com você, constante. Então, por gentileza, compartilhe o vídeo do canal Mesma Língua. Seja bem-vindo sempre aqui, viu? Até mais!